Olá pessoal, começamos então mais uma aula nossa de Geografia, aula aí do dia 11 de maio, livro 2, e vamos trabalhar os seguintes conteúdos na aula de hoje. Divisão histórico-cultural, divisão pelo nível de desenvolvimento, características de colonização da América, páginas 210 a 213. Então todos esses conteúdos relacionados à questão da regionalização do continente americano. Então vamos dar início aí, coloque o seu material do lado para fazer as observações necessárias. Pessoal, aí nesse primeiro slide, então, vocês observam assim. A regionalização histórico-cultural é outra forma de divisão do continente americano, apresentando duas grandes áreas, a América anglo-saxônica e a América latina. E aí, galera, quando nós pensamos em América anglo-saxônica, nós estamos pensando nos territórios formados por Estados Unidos, Canadá. E aí vocês observam nesse mapinha que aqui em cima tem a Groenlândia também, que inclui aqui nessa região. Mas lembrando que quando nós pensamos em Groenlândia, apesar desse território estar dentro da área do continente americano, ela não pertence a um país da América, ela pertence à Dinamarca. Então a América anglo-saxônica, aqui onde é que meu cursor tá passando, faz referência a Estados Unidos e Canadá. E a América Latina? A América Latina é os outros 33 países que formam o restante do continente americano. Então pega ali a partir do México e vem até aqui embaixo na região da Patagônia, divisa entre Chile e Argentina. Então nessa região aqui de América Latina nós temos um total de 33 nações. Lembrando, o continente americano formado por 35 países. E quando nós pensamos então nessa divisão histórico-cultural, ela não é a única, né? Porque na aula anterior nós vimos ali outras formas de regionalização, por exemplo, a questão da regionalização pela distribuição das terras, ou também podemos fazer a divisão pela questão dos aspectos socioeconômicos, que é aquilo que a gente vai observar logo no próximo slide. E nós podemos fazer a divisão dela também, então, por suas características financeiras. Tá? Então é isso que nós observaremos agora no próximo slide. Troquei o slide aqui e está aparecendo aí para vocês. Divisão pelo nível de desenvolvimento. Essas diferentes formas de colonização influenciaram também outra maneira de regionalizar o continente americano, segundo o nível de desenvolvimento e as características predominantes nas atividades econômicas, indicando grupos de países. Desta forma, vocês estão observando ali no slide, e também está lá no material de vocês, 4 formas de regionalização. Nós temos as nações desenvolvidas, os emergentes, as economias que são baseadas em recursos minerais e as economias que são baseadas em aspectos agropecuários. Desenvolvidos, os dois países com o maior nível de desenvolvimento socioeconômico, Canadá e Estados Unidos da América. As nações emergentes são aquelas nações que em alguns setores são muito parecidas com as nações desenvolvidas e em outros tantos setores são muito parecidas com nações subdesenvolvidas. E aí nós temos México, Brasil e Argentina. Então o Brasil, nosso país, maior país da América Latina, né, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ele é um país emergente. Aí vemos na sequência ali, economia baseada em recursos minerais. Quais são essas economias? Jamaica, Trinidad e Tobago, Suriname, Guiana, Venezuela, Equador, Peru, Chile e Bolívia. Então a extração mineral é a base da economia desses países. E por fim, nós temos ali as economias baseadas em aspectos agropecuários. Quais são? Uruguai, Paraguai, Colômbia e os países da porção continental e grande parte dos países da porção insular da América Central. Isso significa que a atividade industrial ela é praticamente inexistente ou totalmente inexistente nesses países de economia agropecuária. Um exemplo típico, nosso vizinho Paraguai. O Paraguai ele tem pouquíssimas atividades industriais instaladas em seu território.
Um outro dificultor com relação às atividades paraguaias é que quando ele necessita da importação ou mesmo quando ele necessita de exportar os seus produtos, ele é um país que não tem saída para o mar. Então ele vai depender aí dos seus vizinhos, principalmente Brasil e Argentina, para poder escoar sua safra, para poder escoar a sua produção e até mesmo quando se trata da questão de importação, beleza? Agora vocês veem aí que eu mudei novamente o slide e nós vamos falar sobre a questão das características da colonização da América. Então, nós vamos pensar agora no processo de formação do continente americano. E uma das teorias mais aceitas é que a dos primeiros habitantes que chegaram ao continente americano, eles vieram da Ásia e atravessaram o Estreito de Bering. Tá? Isso por volta de mais ou menos 11 mil anos atrás, que esses primeiros habitantes chegaram até aqui. Porque o Estreito de Bering, então, ele estava congelado. Outra teoria que vai trazer ali para nós, que vai ser aquela teoria que diz que os habitantes que chegaram à América em embarcações, eles migraram das ilhas do Oceano Pacífico. Então, segundo essa teoria, nós tivemos um momento em que as águas elas diminuíram ali os seus volumes e facilitou esse deslocamento das ilhas do Oceano Pacífico até o continente americano. Entre os povos originários do continente, podemos destacar os astecas, os incas e os maias. Esses grupos, eles já tinham um processo de desenvolvimento social, de estrutura social bastante avançada quando aqui chegaram os colonizadores europeus, né? E lembrando que quando chegam os colonizadores europeus, esses grupos, astecas, incas e maias, eles aos poucos foram sendo dizimados. Tirando esses grupos, nós tínhamos também outros grupos espalhados pelo continente americano. Só para vocês terem uma noção, quando nós pensamos em Brasil, acredita-se que na chegada dos portugueses nós tínhamos aqui aproximadamente 4 milhões de índios. E hoje o território brasileiro, no ano de 2020, não resta mais do que 800 mil. E hoje nós somos uma população de 215 milhões. Beleza? Então, apesar das comprovadas existências desses povos originários, a colonização do continente ela foi reconhecida somente a partir de 1492, quando Cristóvão Colombo chegou ao território e depois dele outras tantas expedições foram acontecendo aqui nesse continente. Aos poucos, então, a chegada desses colonizadores foi se estabelecendo ali as colônias. Lá na América do Norte, nós tivemos colônias inglesas e francesas, e essas colônias, de uma maneira geral, elas foram colônias de povoamento, que se instalam naquela região, e já o restante da América Latina, o objetivo das colônias implantadas foram colônias de exploração. Tá? O Brasil, um deles, né? Nós somos colônia portuguesa, entre 1500 a 1822, quando o Brasil consegue ali o seu processo de independência. Beleza, galera? Então ali agora na página 214 e 215, vocês têm algumas atividades para poderem fazer, né? Para quem não fez ali assistindo a aula do SAI, faça. Tem também a questão de elaborar ali um resumo e mandar logo na sequência por foto para o professor. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus, um bom final de semana aí, né? E tenham todos aí um excelente final de semana aí, beleza? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.